Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, rezemos juntos ao Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançar, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos celebrando esta quinta-feira da segunda semana da Páscoa. E eu convido a todos a rezarmos com toda a igreja. É bom nós sabermos que nós não rezamos sozinhos nunca. Nós estamos no corpo de Cristo, que é a igreja. E rezamos assim. Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em nossa vida as graças do mistério pascal que instituístes na vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje nós terminaremos o capítulo 3 do Evangelho de São João, esta conversa tão rica entre Jesus e Nicodemos. Leremos a partir do versículo 31, e diz assim: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nesta parte final do capítulo 3 do Evangelho de São João, nosso Senhor Jesus Cristo revela a sua divindade. Fala que ele é aquele que vem do alto e, portanto, é o único capaz de falar o que viu. Ele dá testemunho do Pai porque ele é o Verbo eterno do Pai, aquele que está voltado para o Pai, que repousa sobre o Pai. E por isso o testemunho de Jesus Cristo é o único verdadeiro sobre a divindade. Ele veio nos revelar o Deus verdadeiro e ele mesmo é Deus. Deus já não enviou mensageiros para nos falar a sua palavra. Ele mesmo veio, na pessoa do Filho, se fez homem e nos comunicou a verdade sobre Deus. E ao mesmo tempo, porque se fez homem, também nos comunicou a verdade sobre o homem. E como a verdade não é uma questão de opinião, mas de fato, aquele que aceita o Filho tem a vida, mas aquele que não aceita o Filho não tem a vida. A verdade não pode ser criada pelo consenso da maioria ou pela lógica do homem. A verdade ela só pode ser descoberta, porque a verdade mesmo é Deus, não foi criado por ninguém, existe desde sempre e existirá para sempre. Por isso acreditar em Jesus Cristo muda tudo. A fé cristã acredita num Deus que pode mudar a nossa vida. O mundo moderno, o mundo da modernidade, quer fazer com que a verdade de Deus seja irrelevante. Entretanto, muda tudo. Se existe Deus, nós somos para Ele. Não há outra possibilidade. E isso necessariamente deve mudar a nossa vida. Uma mudança que começa na nossa alma e que se expande como as ondas que se propagam num lago, até transformar toda a realidade da sociedade. Transforma, em primeiro lugar, a minha relação com Deus, a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o próximo e com a criação. Mas a partir daí, funda uma sociedade nova, fundada sobre o amor, porque Deus é amor. O Catecismo da Igreja Católica nos fala desta verdade do Verbo, no número 65,
e traz umas palavras luminosas de São João da Cruz. Leiamos juntos. Diz assim, citando a carta aos Hebreus: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de uma maneira luminosa, comentando esta passagem da carta aos Hebreus. Diz assim: porque em dar-nos, como nos deu, seu Filho, que é a palavra única e não a outra, tudo nos falou de uma só vez nesta única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Até aqui, a citação de São João da Cruz e também a citação do Catecismo da Igreja Católica. Aqueles que querem uma outra revelação depois de Cristo vão sempre se perder em conjecturas humanas. Olhar para Cristo é conhecer toda a verdade, mas esse olhar deve ser demorado e meditativo. Não porque a verdade tenha pouca luz, é porque nós não conseguimos enxergá-la inteira de uma única vez. Olhemos para Cristo, encontremos nele o caminho, a verdade e a vida. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, esta que foi o caminho escolhido por Deus para nos trazer a vida, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu coração, a luz de uma nova decisão, de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando o essencial, e escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. Não for pra te ofertar, em cada passo descobrir que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo. Dar meu coração, a luz de uma nova decisão, de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando o essencial, e escrevendo a nova história,